Capítulo 19. Não há perguntas estúpidas. E não deixamos de nos perguntar, uma e outra vez, até que um punhado de terra cala-nos a boca. Mas é isso uma resposta? Henry Shane, Lazarus 1854. No leste da África, nos registros das rochas que datam de faz 2 milhões de anos, podem-se encontrar uma série de ferramentas esculpidas, desenhadas e executadas por nossos antepassados. Sua vida dependia da fabricação e o uso dessas ferramentas. Era, certamente, tecnologia da primeira idade de pedra. Com o tempo se utilizaram pedras de formas especiais para partir, estilhaçar, descascar, cortar e esculpir. Embora haja muitas maneiras de fazer ferramentas de pedra, o que é notável é que em um lugar determinado durante compridos períodos de tempo as ferramentas se fizeram da mesma maneira, o que significa que centenas de milhares de anos atrás devia haver instituições educativas, embora se tratasse principalmente de um sistema de aprendizagem. Embora seja fácil exagerar as similitudes, também é imaginar-se o equivalente de professores e estudantes em tanga, as classes de laboratório, os exames, os suspenses, as cerimônias de graduação e o ensino pós-graduação. Quando não troca a preparação durante imensos períodos de tempo, as tradições passam intactas à geração seguinte. Mas quando o que se deve aprender troca depressa, especialmente no curso de uma só geração, faz-se muito mais difícil saber o que ensinar e como ensiná-lo. Então, os estudantes se queixam sobre a pertinência do que lhes explica. Diminui o respeito por seus maiores. Os professores se desesperam ante a deterioração dos níveis educativos e os caprichosos que se tornaram os estudantes. Em um mundo em transição, estudantes e professores precisam acostumar-se a si mesmos uma habilidade essencial. Aprender a aprender, exceto para os meninos, que não sabem o suficiente para deixar de fazer as perguntas importantes. Poucos de nós dedicamos muito tempo a nos perguntar por que a natureza é como é, de onde vem o cosmos, ou se sempre esteve ali, se um dia o tempo irá para trás e os efeitos precederão as causas, ou se houver limites definitivos ao que devem saber os humanos. Inclusive há meninos, e conheci alguns, que querem saber como é um buraco negro. Qual é o pedaço menor de matéria? Por que recordamos o passado e não o futuro? E porque existe um universo. De vez em quando tenho a sorte de ensinar em uma escola infantil elementar. Encontro muitos meninos que são cientistas natos, embora com o assombro muito acusado e o ceticismo muito suave. São curiosos, têm vigor intelectual, ocorrem-lhes perguntas provocadoras e perspicazes, mostram um entusiasmo enorme, fazem-me perguntas sobre detalhes. Não ouviram falar nunca da ideia de uma pergunta estúpida, mas quando falo com estudantes de instituto encontro algo diferente. Memorizam feitos, mas, em geral, perderam o prazer do descobrimento, da vida que se oculta depois dos fatos. Perderam grande parte do assombro e adquirido muito pouco ceticismo. Preocupa-os fazer perguntas estúpidas. Estão dispostos a aceitar respostas inadequadas. Não expõem questões de detalhe. O sala de aula se cheia de olhados de esguelha para valorar, segundo a segundo, a aprovação de seus companheiros. Vem a classe com as perguntas escritas em uma parte de papel, que examinam subrepticiamente em espera de seu turno e sem ter em conta a discussão que possam ter exposto seus companheiros naquele momento. Ocorreu algo entre o primeiro curso e os cursos superiores. E não é só a adolescência. Eu diria que há em parte a pressão dos companheiros contra o que destaca, exceto em esportes. Em parte que a sociedade prega a gratificação a curto prazo. Em parte a impressão de que a ciência ou a matemática não ajudam a comprar um carro esportivo. Em parte que se espera pouco dos estudantes. Em parte que há poucas recompensas ou modelos para uma discussão inteligente sobre ciência e tecnologia, ou inclusive para aprender porque sim. Os poucos que ainda mostram interesse recebem um insulto de insetos estranhos, repelentes ou CDFs. Mas há algo mais. Vi os muitos adultos que se zangam quando um menino lhes expõe perguntas científicas. Por que a lua é redonda?
Perguntam os meninos. Por que a erva é verde? O que é um sonho? Até que profundidade se pode cavar um buraco? Quando é o aniversário do mundo? Porque temos dedos nos pés. Muitos pais e professores respondem com irritação ou ridicularização, ou passam rapidamente a outra coisa. Como queria que fora a lua quadrada. Os meninos reconhecem em seguida que, por alguma razão, este tipo de perguntas zanga os adultos. Umas quantas experiências mais como esta. E outro menino perdido para a ciência. Não entendo por que os adultos simulam sabê-lo tudo ante um menino de 6 anos. O que tem de mal admitir que não saibamos algo? É tão frágil nosso orgulho. O que é mais, muitas destas perguntas afetam aspectos profundos da ciência. Alguns ainda não resolvidos de tudo, porque a lua é redonda tem que ver com o fato de que a gravidade é uma força que atira para o centro de qualquer mundo resistentes que são as rochas. A erva é verde a causa do pigmento de clorofila. Certamente, a todos colocaram isto na cabeça. Mas por que tem clorofila as plantas? Parece uma tolice, pois o sol produz sua máxima energia na parte amarela e verde do espectro. Por que as plantas de todo o mundo rechaçam a luz do sol em suas longitudes de onda mais abundantes? Possivelmente seja a plasmação de um acidente da antiga história da vida na Terra. Mas há algo que ainda não entendemos sobre por que a erva é verde. Há melhores respostas que lhe dizer ao menino que fazer perguntas profundas é uma espécie de pífia social. Se tivermos uma ideia da resposta, podemos tentar explicá-la. Embora o intento seja incompleto, serve como reafirmação e infunde ânimo. Se não termos nem ideia da resposta, podemos ir à enciclopédia. Se não termos enciclopédia, podemos levar a menino à biblioteca. Ou poderíamos dizer, não sei a resposta. Possivelmente não saiba a ninguém. Ao melhor, quando for maior, descobri-lo a você. Há perguntas ingênuas, perguntas tediosas, perguntas mal formuladas, perguntas expostas com uma inadequada autocrítica. Mas toda pergunta é um clamor por entender o mundo. Não há perguntas estúpidas. Os meninos preparados que têm curiosidade são um recurso nacional e mundial. Os deve cuidar, mimar e animar. Mas não basta com o mero ânimo. Também lhes deve dar as ferramentas essenciais para pensar. É oficial, diz o titular de um periódico. Estamos fatais em ciência. Em provas a jovens de 17 anos de muitas regiões do mundo, Estados Unidos ficou o último em álgebra, enquanto a média dos jovens americanos era do 43%, a de seus equivalentes japoneses, em provas idênticas, era do 78%. Em minha opinião, o 78% é bastante bom. O 43% é suspense. Em uma prova de química, só os estudantes de 13 nações foram piores que os dos Estados Unidos. A pontuação de Grã-Bretanha, Singapura e Hong Kong era tão alta que quase se saíam da tabela. E 25% dos canadenses de 18 anos sabia tanta química como um seleto 1% dos estudantes de segundo ensino americanos, em seu segundo curso de química. E a maioria em programas avançados. O melhor de entre 20 classes de 5º grau do Minneapolis era superado por todos os componentes de 20 classes do Sendai, no Japão, e por 19 entre 20 no Taipei, Taiwan. Os estudantes da Coreia do Sul estavam muitos por cima dos americanos em todos os aspectos de matemática e ciências. E os de 13 anos da Colômbia Britânica, ao oeste do Canadá, superavam as suas equivalentes americanas em toda a tabela. Em algumas disciplinas superavam aos coreanos. 22% dos meninos dos Estados Unidos dizem que não gostam de escola, por só 8% dos coreanos. Entretanto, 2/3 dos americanos, por só 1/4 dos coreanos, dizem ser bons em matemática. Estas desalentadoras tendências do médio de estudantes dos Estados Unidos se veem compensadas em ocasiões pela atuação de estudantes sobressalentes. Em 1994, um estudante americano conseguiu uma marca de uma perfeição sem precedentes na Olimpíada Matemática Internacional de Hong Kong, derrotando a outros 360 estudantes de 68 nações em álgebra, geometria e teoria do número. Um deles, Jeremy Ben, de 17 anos,
comentou, os problemas de matemática são como quebra-cabeças de lógica. Não há nada rotineiro. Tudo é muito criativo e artístico. Mas aqui não falo de produzir uma nova geração de cientistas e matemáticos de primeira categoria, mas sim da cultura científica do público em geral. Os 63% dos adultos norte-americanos não é consciente de que o último dinossauro morreu antes que aparecesse o primeiro humano. Os 75% não sabe que os antibióticos matam as bactérias, mas não os vírus. Os 57% não sabe que os elétrons são menores que os átomos. As pesquisas mostram que algo assim como a metade dos adultos dos Estados Unidos não sabem que a Terra gira ao redor do Sol e demora um ano em fazê-lo. Em minhas classes na Universidade do Cornell encontrei estudantes brilhantes que não sabem que as estrelas saem e ficam de noite, ou nem sequer que o Sol é uma estrela. Devido à ficção científica, o sistema educativo, a NASA e o woke joga a ciência na sociedade. Os americanos estão muito mais expostos à percepção copernicana que o humano meio. Alguém pesquisa de 1993 realizada pela Associação China de Ciência e Tecnologia revela que, como nos Estados Unidos, não mais da metade de pessoas na China sabe que a Terra gira ao redor do Sol uma vez ao ano. Poderia ser muito bem, pois, que mais de 4 séculos e meio depois do Copérnico, a maior parte da gente da Terra acreditasse ainda, no fundo de seu coração, que nosso planeta está imóvel no centro do universo e que somos profundamente especiais. Essas são as perguntas típicas do alfabetismo científico. Os resultados são desmoralizadores. Mas o que medem? A memorização de afirmações autoritárias. O que deveriam perguntar é como sabemos que os antibióticos discriminam entre micróbios, que os elétrons são menores que os átomos, que o Sol é uma estrela que a Terra dá volta uma vez ao ano. Estas perguntas são uma medida muito mais autêntica da compreensão da ciência por parte do público, e os resultados destas provas seriam sem dúvida mais desconsoladores ainda. Se aceitar a verdade literal de todas as palavras da Bíblia, a Terra tem que ser plana. O mesmo ocorre com o Corão. Portanto, declarar que a Terra é redonda equivale a dizer que alguém é ateu. Em 1993, a autoridade religiosa suprema da Arábia Saudita, o Sheikh Abdel Aziz Ibn Baz, emitiu um decreto, ou fatwa, declarando que o mundo é plano. Tudo que cria que é redondo não acredita em Deus e deve ser castigado. Não deixa de ser irônico que a lúcida evidência de que a Terra é uma esfera, reunida pelo astrônomo grego e egípcio do século II Cláudio Ptolomeu, fosse transmitida ao ocidente por astrônomos muçulmanos e árabes. No século IX batizaram ao livro do Ptolomeu no que se demonstra a esfericidade da Terra como um gesto, o maior. Conheci muitas pessoas que se sentem ofendidas pela evolução, que prefeririam apaixonadamente ser a obra artística pessoal de Deus que ter surto da lama por forças físicas e químicas cegas desenvolvidas durante eões. Também revistam ser resistentes e expor-se assiduamente às provas. A evidência tem muito pouco que ver com eles. Acreditam que desejam que seja a verdade. Só 9% dos norte-americanos aceitam o descobrimento central da biologia moderna de que os seres humanos, e todas as demais espécies, evoluíram lentamente por processos naturais de uma série de seres mais antigos sem que fora necessária a intervenção divina no caminho. Quando lhes pergunta simplesmente se aceitarem a evolução, o 45% dos norte-americanos diz que sim. A quantidade sobe aos 70% na China, quando se exibiu no Israel o filme Parque Jurássico. Alguns rabinos ortodoxos a condenaram porque aceitava a evolução e ensinava que os dinossauros viveram faz 100 milhões de anos. Quando, como se estabelece claramente no Rosh Hashanah e em toda a cerimônia de boda judia, o universo tem menos de 6.000 anos de antiguidade. A prova mais clara de nossa evolução pode encontrar-se em nossos genes, mas a evolução segue tendo caluniadores, ironicamente entre aqueles cujo próprio DNA a proclama. Nas escolas, nos tribunais, nas editoriais de livros de texto, e na questão de quanto dor podemos infligir a outros animais sem cruzar alguma soleira ética. Durante a Grande Depressão,
Os professores desfrutavam de segurança de trabalho, bons salários e respeitabilidade. Ensinar era uma profissão admirada, em parte porque se reconhecia que aprender era uma maneira de sair da pobreza. Pouco disso é certo hoje. E assim, o ensino da ciência, e outras, faz-se muito frequentemente de maneira incompetente ou pouco inspiradora em seus praticantes. Por assombroso que seja, tem pouca preparação ou nenhuma nos temas que apresentam. Impacientam-se com o método e mostram ânsias por chegar aos descobrimentos da ciência. E às vezes são incapazes eles mesmos de distinguir a ciência da pseudociência. Os que têm preparação frequentemente conseguem trabalhos melhor pagos em outra parte. Os meninos precisam experimentar com suas próprias mãos o método experimental em lugar de lerem um livro costure sobre a ciência. Pode nos falar da oxidação da cera como explicação da chama da vela, mas temos uma sensação muito mais vivida do que acontece e vemos arder a vela brevemente em um sino de cristal até que o dióxido de carbono produzido pela queima rodeia a mecha, bloqueia o acesso ao oxigênio e a chama pisca e se apaga. Podem nos explicar as mitocôndrias das células e como transmitem a oxidação à comida ou igual à chama queimando a vela, mas é totalmente distinto às ver no microscópio. Pode nos dizer que o oxigênio é necessário para a vida de alguns organismos e não para outros, mas começamos a entendê-lo realmente quando comprovamos a proposição em um sino de cristal totalmente desprovida de oxigênio. O que faz o oxigênio por nós? Porque sem ele morreríamos. De onde vem o oxigênio do ar? Está assegurado o fornecimento. A experimentação e o método científico se podem ensinar em muitas matérias distintas da ciência. Daniel Kunitz é meu amigo da universidade. Foi toda a vida um professor de ciências sociais inovador em institutos de ensino médio. Os alunos querem entender a Constituição dos Estados Unidos. Pode lhes dizer que a leiam, artigo detrás artigo, e logo a comentem em classe. Mas, infelizmente, acabarão todos dormidos. Ou se pode tentar o método do Kunitz, proibir aos estudantes ler a Constituição. Em troca, convida-os a celebrar uma convenção constitucional, 2 por cada estado. Primeiro expõe em detalhe a cada um das 3 equipes os interesses particulares de seu estado e região. A delegação da Carolina do Sul, por exemplo, fala-lhe da primazia do algodão, a necessidade e moralidade do tráfico de escravos, o perigo exposto pelo norte industrial, etc. As 13 delegações se reúnem e, com um pouco de guia facultativa, mas principalmente sozinhos, escrevem uma Constituição durante umas semanas. Logo leem a Constituição de verdade. Os estudantes reservaram o poder de declarar a guerra ao presidente. Os delegados de 1787 o atribuíram ao Congresso, porque os estudantes liberaram aos escravos. A Convenção Constitucional original não o fez, porque isso exige uma maior preparação dos professores e mais trabalho para os estudantes. Mas a experiência é inesquecível. É difícil não pensar que as nações da Terra estariam melhores se todos os cidadãos se submetessem a uma experiência comparável. Necessitamos mais dinheiro para preparar e pagar aos professores, e para laboratórios. Mas nos Estados Unidos os aspectos vinculados à escola revistam perder a votação. Ninguém sugere que se usem os impostos de propriedades para engrossar o orçamento militar, ou subsídios de agricultura, ou para limpar resíduos tóxicos. Por que só a educação? Por que não financiá-la com taxas gerais a nível local e estatal? Que tal uma taxa especial de educação para as indústrias que têm uma necessidade especial de trabalhadores com preparação técnica? Os meninos americanos não trabalham bastante na escola. O ano escolar é de 180 dias, comparado com 220 na Coreia do Sul, uns 230 na Alemanha e 243 no Japão. Os meninos de alguns destes países vão à escola no sábado. O estudante meio de instituto nos Estados Unidos dedica 3h30 a semana a fazer deveres. O tempo total que dedica aos estudos, no sala de aula e fora dela, é de umas 20 horas por semana. Os japoneses de 5º curso dedicam uma média de 33 horas a semana. Japão, com a metade de população que os Estados Unidos,
produz o dobro de cientistas e engenheiros com títulos avançados ao ano. Durante 4 anos de instituto, os estudantes americanos dedicaram menos de 1.500 horas a temas como matemática, ciência e história. Os japoneses, franceses e alemães dedicaram mais do dobro de tempo. Um relatório de 1994 encarregado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos aponta: o dia escolar tradicional tem que conter agora toda uma série de requisitos para o que se chamou o novo trabalho das escolas. Educação sobre segurança pessoal, sobre consumo, SIDA, conservação e energia, vida familiar e preparação para conduzir. Assim, devido às deficiências da sociedade e à inadequação da educação no lar, só se dedicam umas 3 horas ao dia aos temas acadêmicos centrais no instituto. Está muito estendida a ideia de que a ciência é excessivamente difícil para a gente normal. Podemos ver refletido na estatística de que só ao redor de 10% dos estudantes de instituto americanos optam por um curso de física, o que faz de repente a ciência excessivamente difícil, porque não é muito difícil para todos esses países que superam os Estados Unidos. O que ocorreu com o talento americano para a ciência, a inovação técnica e o trabalho duro. Em outros tempos, os norte-americanos se orgulhavam de contar com inventores que abriram o caminho do telégrafo, o telefone, a luz elétrica, o fonógrafo, o automóvel e o aeroplano. Exceto no relativo à informática, tudo isso parece algo do passado. Onde foi a parar todo aquele engenho yankee? A maioria dos meninos americanos não é estúpida. Parte da razão pela que não se aplicam ao estudo é que recebem poucos benefícios tangíveis quando fazem. Ser competente quer dizer conhecer realmente a matéria, em expressão verbal, matemática, ciência e história. Hoje em dia não aumenta os ganhos dos jovens meios nos 8 anos seguintes à sua saída da escola, e a maioria se empregam em empresas de serviços e não industriais. Entretanto, nos setores produtivos da economia está acostumado a ser diferente. Há fábricas de móveis, por exemplo, que correm o risco de perder o negócio, não porque não haja clientes, mas sim porque muito poucos trabalhadores ao entrar são capazes de fazer operações aritméticas singelas. Uma importante companhia eletrônica declara que 80% dos que aspiram a trabalhar nela não são capazes de superar uma prova matemática de 5º curso. Estados Unidos está perdendo já uns 40 mil milhões de dólares ao ano, principalmente em descida de produtividade e custo de educação para remediá-lo, porque os trabalhadores, em um grau excessivo, não sabem ler, escrever, contar ou pensar. Segundo um relatório do Comitê Nacional de Ciência dos Estados Unidos de 139 companhias de alta tecnologia, as causas principais do declive da investigação e o desenvolvimento que se atribuíam à política nacional eram: 1. Carência de uma estratégia a longo prazo para confrontar o problema. 2. Falta de atenção à preparação de futuros científicos e engenheiros. 3. Muito investimento em defesa e insuficiente em investigação e desenvolvimento civil. E 4. Pouca atenção à educação pré-universitária. A ignorância se alimenta de ignorância. A fobia à ciência é contagiosa. Os que têm a visão mais favorável da ciência nos Estados Unidos tendem a ser jovens varões brancos com educação universitária e bom nível de vida. Mas 3/4 partes dos novos trabalhadores norte-americanos da próxima década serão mulheres não brancas e imigrantes. Não conseguir despertar seu entusiasmo, por não falar da discriminação, não só é injusto, mas também é estúpido e contraproducente. Priva a economia dos trabalhadores preparados que necessita desesperadamente. Os estudantes afro-americanos e hispânicos melhoraram seus resultados nas provas padrão de ciência com relação a finais da década dos 60, mas são os únicos. A diferença média em matemática entre brancos e negros graduados segue sendo grande nos cursos de ensino superior, de 2 a 3 níveis. Mas a distância entre os brancos de cursos de ensino superior dos Estados Unidos e, por exemplo, os do Japão, Canadá, Grã-Bretanha ou Finlândia é 2 vezes maior, com os americanos atrás. Se a gente receber pouca motivação e pouca educação, não saberá muito.
Não é nenhum mistério. Os afro-americanos das cidades com pais educados na universidade têm o mesmo nível universitário que os brancos das cidades com pais de educação universitária. Segundo algumas estatísticas, incluir um menino pobre em um programa Head Start duplica suas possibilidades de conseguir um emprego mais tarde na vida. Que completa um programa Whitebone tem 4 vezes mais possibilidades de conseguir uma educação universitária. Para ser sinceros, sabemos o que terá que fazer. E quanto à universidade, há uma série de passos óbvios. Melhora da condição apoiada no êxito do ensino e promoção dos professores em apoio à atuação de seus estudantes em provas padronizadas de dobro cego. Salários para os professores que se aproximem do que poderiam cobrar na indústria. Mais becas, ajuda às equipes de laboratório, programas imaginativos e inspiradores e livros de texto em que os principais membros da faculdade têm um papel principal. Cursos de laboratório como requisito para graduar-se, e em prestar atenção especial aos que tradicionalmente se apartaram da ciência. Também deveríamos animar aos melhores acadêmicos da ciência a dedicar mais tempo à educação pública, livros de texto, conferências, artigos em periódicos e revistas, aparições em televisão, e poderia valer a pena tentar um primeiro curso obrigatório sobre pensamento cético e métodos científicos. O místico William Black olhou fixamente ao sol e viu anjos, enquanto outros, mais mundanos, só percebiam um objeto das medidas e a cor de uma guiné dourada. Viu Black realmente anjos no sol? Ou era um engano perceptual ou cognitivo? Não conheço nenhuma fotografia do Sol que mostre nada deste tipo. Viu Black o que a câmara e o telescópio não podem ver. Ou a explicação se encontra dentro da cabeça do Black muito mais que fora. E não é a verdadeira natureza do Sol, tal como a revela a ciência moderna. Muito mais maravilhosa. Não meros anjos ou moedas de ouro, a não ser uma enorme esfera em que podem caber 1 milhão de terras, no centro da qual se fundem núcleos de átomos, o hidrogênio transformado em hélio, a energia latente no hidrogênio durante milhares de milhões de anos liberada, a Terra e outros planetas esquentados e iluminados, e o mesmo processo repetido 400 mil e milhões de vezes em alguma outra parte da galáxia da Via Láctea. Os projetos, instruções detalhadas e ordens de trabalho para construir uma pessoa desde um nada ocupariam uns 1000 volumes de enciclopédias se escrevessem em inglês. Entretanto, cada célula de nosso corpo contém uma série dessas enciclopédias. Um quasar está tão longe que a luz que vemos começou sua viagem intergaláctica antes que se formasse a Terra. Toda pessoa da Terra descende dos mesmos antepassados não de tudo humanos do leste da África faz alguns milhões de anos. O que nos faz a todos os primos. Sempre que penso em algum desses descobrimentos sinto um calafrio de entusiasmo. Acelera-me o coração. Não posso evitá-lo. A ciência é uma surpresa e uma delícia. Reconheço minha surpresa cada vez que uma espaçonave sobrevoa um novo mundo. Os cientistas planetários se perguntam a si mesmos: é assim como não nos ocorreu. Mas a natureza sempre é mais sutil, mais complexa, mais elegante do que somos capazes de imaginar. O que é surpreendente, dadas nossas limitações manifestas, é que tenhamos sido capazes de penetrar tanto nos segredos da natureza. Quase todos os cientistas, em um momento de descobrimento ou compreensão súbita, experimentaram um assombro reverencial. A ciência pura, não com alguma aplicação prática, mas sim por ela mesma, é um assunto profundamente emocional para os que a praticam, como é também para os não cientistas que de vez em quando se mergulham nela com o fim de saber o que se descoberto recentemente. E, como em uma história de detetives, é gozado formular as perguntas-chave, trabalhar com explicações alternativas e possivelmente inclusive avançar no processo de descobrimento científico. Consideremos estes exemplos, alguns muito singelos, outros não, escolhidos mais ou menos aleatoriamente. Ponto mediano: poderia haver um número inteiro não descoberto entre o 6 e o 7. Ponto mediano: poderia haver um elemento químico não descoberto entre o número atômico 6, que é carbono, e o número atômico 7, que é nitrogênio. Ponto mediano: sim,
Esse novo T-conserving causa câncer nos ratos. Mas e se para induzir o câncer em uma pessoa, que pesa muito mais que um rato, dever-se tomar 1 libra de substância ao dia? Neste caso, possivelmente o L-conserving não seja tão perigoso. O benefício de ter a comida conservada durante compridos períodos superaria o pequeno risco adicional do câncer? Quem decide que dados se necessitam para tomar uma decisão prudente? Ponto mediano em uma rocha de 3.800 bilhões de anos. A gente encontra um rateio de isótopos de carbono típicos dos seres vivos de hoje, diferente dos sedimentos orgânicos. Deduz disso que faz 3.800 bilhões de anos havia vida abundante na Terra, ou poderiam haver se infiltrado na rocha os restos químicos de organismos mais modernos, ou há uma maneira de que os isótopos se separem na rocha além dos processos biológicos. Ponto mediano. As medições sensíveis de correntes elétricas no cérebro humano mostram que quando ocorrem certas lembranças ou processos mentais entram em ação regiões particulares do cérebro, é possível que nossos pensamentos, lembranças e paixões gerem os circuitos particulares dos neurônios no cérebro. Seria possível simular estes circuitos em um robô? Ponto mediano. Seria factível inserir novos circuitos ou alterar os velhos no cérebro de modo que troquem opiniões, lembranças, emoções e deduções lógicas. É esta desnaturalização terrivelmente perigosa. Ponto mediano. Sua teoria da origem do sistema solar prediz muitos discos planos de gás e pó em toda a galáxia da Via Láctea. Olhe pelo telescópio e encontra discos planos em todas as partes. Chega felizmente à conclusão de que a teoria ficou confirmada, mas resulta que os discos que viu eram galáxias espirais muito afastadas da Via Láctea e muito grandes para ser sistemas solares nascentes. Deve abandonar sua teoria, ou deve procurar um tipo de discos diferentes, ou é isto só uma expressão de sua pouca disposição a abandonar uma hipótese desacreditada? Ponto mediano. Um câncer crescente envia um boletim às células que revestem os copos sanguíneos. Necessitamos sangue, diz a mensagem. As células endoteliais, obedientes, formam pontes de copos sanguíneos para subministrar sangue às células do câncer. Como ocorre isso? Pode-se interceptar ou cancelar a mensagem? Ponto mediano. Você mescla a pintura violeta, azul, verde, amarela, laranja e vermelha, e consegue uma cor marrom gradeio. Logo mescla a luz das mesmas cores e consegue branco. O que ocorre? Ponto mediano. Nos genes dos humanos e de muitos outros animais há largas sequências repetitivas de informação hereditária, chamadas sem sentido. Algumas dessas sequências causam enfermidades genéticas. Poderia ser que determinados segmentos do DNA fossem ácidos nucleicos revoltosos que se reproduzem por sua conta e desdenham o bem-estar do organismo que habitam. Ponto mediano. Muitos animais se comportam de uma maneira estranha justo antes de um terremoto. O que sabem eles que não saibam os sismólogos? Ponto mediano. As palavras para nomear a Deus dos antigos astecas e os antigos gregos são quase as mesmas. Evidencia isto algum contato ou comunidade entre as duas civilizações? Ou se pode esperar que se dê estas coincidências ocasionais entre duas línguas por pura casualidade? Ou, como pensava Platão no Cratilus, pode ser que ao nascer tenhamos algumas palavras dentro. Ponto mediano. A segunda lei de termodinâmica afirma que no universo, tomado como um tudo, aumenta a desordem à medida que passa o tempo. Certamente, podem emergir localmente mundos e vida e inteligência, ao custo de uma redução na ordem em outra parte do universo. Mas se vivermos em um universo no que a presente expansão do Big Bang chegará a acalmar-se, deter-se e ser substituída por uma contração, poder-se-ia reverter então a segunda lei? Podem os efeitos preceder as causas? Ponto mediano. O corpo humano utiliza um ácido clorídrico concentrado no estômago para dissolver a comida e favorecer a digestão. Por que o ácido clorídrico não dissolve o estômago? Ponto mediano. As estrelas mais antigas, no momento de escrever estas linhas, parecem ser mais antigas que o universo, igual ao afirmar que uma pessoa tem filhos maiores que ela.
Não faz falta saber muito para reconhecer que alguém cometeu um engano. Ponto mediano. Existe agora uma tecnologia suficiente para mover átomos individuais de modo que se podem escrever mensagens largas e complexas em uma escala ultramicroscópica. Também é possível fazer máquinas da medida de uma molécula. Há exemplos rudimentares dessas duas nanotecnologias bem demonstrados, onde nos levará isso em umas décadas mais. Ponto mediano. Em vários laboratórios diferentes se encontraram moléculas complexas que, em condições adequadas, fazem cópias delas mesmas no tubo de ensaio. Algumas destas moléculas, como o DNA e o ar, são feitas de nucleotídeos, outras não. Algumas usam enzimas para acelerar o ritmo da química, outras não. Às vezes há um engano na cópia. A partir deste ponto, o engano se copia em sucessivas gerações de moléculas. Assim chegam a existir espécies ligeiramente diferentes de moléculas autorreplicantes, algumas das quais se reproduzem mais depressa e com maior eficiência que outras. São preferentemente as que prosperam. Com o tempo, as moléculas no tubo de ensaio se fazem cada vez mais eficientes. Estamos começando a testemunhar a evolução das moléculas. Que percepção proporciona isto sobre a origem da vida? Ponto mediano. Porque o gelo ordinário é branco, mas a geleira é azul. Ponto mediano. Encontrou-se vida muitos quilômetros por debaixo da superfície da Terra. Até que profundidade chega? Ponto mediano. Uma lenda do povo Dogon da República do Mali, segundo um antropólogo francês, diz que a estrela Sírio tem uma estrela companheira extremamente densa. Sírio, em realidade, tem uma companheira sim, embora se necessite uma astronomia muito sofisticada para detectá-la. Portanto, descendia o povo Dogon de uma civilização esquecida possuidora de grandes telescópios óptica e astrofísica teórica. O 2. Foram instruídos por extraterrestres. Ou 3. Ouviram algo os Dogon sobre a pequena companheira anã de Sírio de um visitante europeu. Ou 4. Se equivoca o antropólogo francês. Em realidade os Dogon alguma vez tiveram essa lenda, porque tem que ser tão difícil para os cientistas transmitir a ciência. Alguns cientistas, incluindo alguns muito bons, me dizem que adorariam fazer divulgação, mas carecem de talento para isso. Dizem que saber e explicar não é o mesmo. Qual é o segredo? Eu acredito que só há um: não falar com o público em geral como alguém o faria com seus colegas científicos. Há términos que transmitem seu significado imediatamente e com precisão a companheiros peritos. A gente pode encontrar-se essas frases todos os dias no trabalho profissional, mas só servem para confundir a uma audiência de não especialistas. Utilize a linguagem mais singela possível. Por cima de tudo, recorde o que pensava antes de entender você mesmo o que está explicando. Recorde os mal-entendidos nos que esteve a ponto de cair e assinale-os explicitamente. Mantenha em memória com firmeza que houve uma época em que não entendia nada de tudo isto. Recapitule os primeiros passos que lhe levaram da ignorância ao conhecimento. Nunca esqueça que a inteligência natural está muito amplamente distribuída em nossa espécie. Certamente, é o segredo de nosso êxito. O esforço necessário é pouco, os benefícios muitos. Entre os escolhos potenciais está o excesso de simplificação, a necessidade de economizar qualificações e quantificações, dar um mérito inadequado aos muitos cientistas implicados e arriscar distinções insuficientes entre analogia útil e realidade. Sem dúvida, devem buscar-se soluções de compromisso. Quanto mais apresentações deste tipo faz mais claro ver qual delas funciona e qual não. Há uma seleção natural de metáforas, imagens, analogias e anedotas. Com o tempo, a gente encontra que pode chegar quase a qualquer parte se caminhar por um atalho bem pavimentado que o público possa percorrer. Logo pode adaptar as apresentações às necessidades de cada público determinado, como alguns editores e produtores de televisão. Há cientistas que acreditam que o público é muito ignorante ou estúpido para entender a ciência, que a empresa da divulgação é fundamentalmente uma causa perdida, ou inclusive que equivale à confraternização, se não à contribuição direta com o inimigo. Entre as muitas críticas que poderiam fazer-se desta opinião,
junto com sua arrogância insofrível e sua ignorância de toda uma série de exemplos obtidos de popularização da ciência, é que só serve de confirmação pessoal e, para os cientistas implicados, é contraproducente. O apoio a grande escala do governo à ciência é relativamente recente, a partir da Segunda Guerra Mundial, embora o mecenato de alguns cientistas por parte de ricos e poderosos é muito mais antigo. Com o final da Guerra Fria se fez virtualmente impossível seguir jogando a carta da defesa nacional, que proporcionou apoio a todo tipo de investigações científicas. Acredito que, em parte só por esta razão, a maioria dos cientistas se sentem agora cômodos com a ideia de popularizar a ciência. Como quase todo o apoio à ciência procede dos recursos públicos, a oposição dos cientistas a uma divulgação eficiente seria um estranho flerte com o suicídio. É mais provável que o público apoie o que entende e aprecia. Não me refiro a escrever artigos para o Scientific American, por exemplo, revista que leiam os entusiastas da ciência e cientistas de outros campos. Tampouco falo só de dar cursos de introdução a não licenciados. Falo dos esforços por comunicar a substância e enfoque da ciência nos periódicos, revistas, rádio e televisão, em conferências para o público em geral, em livros de texto da escola elementar, média e superior. Certamente, a divulgação deve seguir umas pautas de valoração determinadas. É importante não criar confusão nem mostrar-se paternalista. Em ocasiões, ao tentar estimular o interesse público, os cientistas foram muito longe, derivando, por exemplo, conclusões religiosas injustificadas. O astrônomo George Smoot comentou que descobrir pequenas irregularidades na radiação que deixou o Big Bang foi como ver Deus cara a face. Leon Lederman, o físico laureado com o Prêmio Nobel, descreveu o bóson do Higgs, um bloco hipotético de criação de matéria, como a partícula de Deus, e assim titulou um livro. Em minha opinião, todas são partículas de Deus. Se o bóson do Higgs não existe, fica desaprovada a hipótese de Deus. O físico Frank Tipler propõe que a informática em um futuro remoto demonstrará a existência de Deus e propiciará a ressurreição da carne. Os periódicos e a televisão podem produzir faíscas quando nos dão uma visão da ciência. Isto é muito importante, mas, além da aprendizagem ou as classes e seminários bem estruturados, a melhor maneira de popularizar a ciência é através de livros de texto, livros populares, CD-ROM e discos lazer. Assim a gente pode refletir sobre isso, ir a seu próprio ritmo, repassar as partes difíceis, comparar textos, analisar em profundidade. Entretanto, é importante fazê-lo corretamente, e especialmente nas escolas não está acostumado a ser assim. Ali, como comenta o filósofo John Passmore, a ciência se apresenta frequentemente como uma questão de aprender princípios e aplicá-los com procedimentos de rotina. Aprende-se de livros de texto, não lendo as obras de grandes cientistas, nem sequer as contribuições diárias à literatura científica. O cientista que começa, a diferença do humanista que começa, não tem contato direto com o gênio. Certamente, os cursos escolares podem atrair a ciência ao tipo errôneo de pessoa, meninos e garotas pouco imaginativos a quem gosta da rotina. Eu sustento que a divulgação da ciência tem êxito se, de entrada, não faz mais que acender a faísca do assombro. Para isso basta oferecendo um olhar aos descobrimentos da ciência sem explicar do todo como se obtiveram. É mais fácil refletir o destino que a viagem. Mas, se for possível, os divulgadores deveriam tentar fazer uma crônica dos enganos, falsos princípios, pontos mortos e confusões aparentemente sem remédio que apareceram no caminho. Ao menos de vez em quando, deveríamos proporcionar a prova e deixar que o leitor extraia sua própria conclusão. Isso converte a assimilação obediente de novo conhecimento em um descobrimento pessoal. Quando a gente mesmo faz o descobrimento, embora seja a última pessoa da Terra em ver a luz, não esquece nunca. Quando era jovem me inspiraram os livros e artigos sobre costumes do George Gamow, James Jeans, Arthur Eddington, J.B.S. Aldani, Julian Huxley, Rachel Carson e Arthur Grausel. Clarke,
todos eles com uma boa preparação e a maioria importantes praticantes da ciência. A popularidade dos livros bem escritos, com uma explicação boa e profundamente imaginativa da ciência que chegam ao coração além da mente, parece ser maior que nunca nos últimos 20 anos. E tampouco tem precedentes o número e diversidade disciplinar dos cientistas que escrevem estes livros. Entre os melhores divulgadores científicos contemporâneos me ocorrem Stephen Jay Gould e Wilson, Lewis Thomas e Richard Dawkins em biologia, Steven Weinberg, Alan Lichtman e Kipton em física, Roy Hoffman em química, e as primeiras obras do Friedel em astronomia. Isaac Asimov escreveu com capacidade a respeito de tudo, e embora exija saber cálculo, a popularização da ciência mais provocadora, excitante e inspiradora das últimas décadas me parece o primeiro volume das conferências de introdução à física do Richard Feynman. Apesar de tudo, está claro que os esforços atuais não são proporcionais absolutamente com o bem público, e, certamente, se não sabermos ler, não podemos nos beneficiar destas obras, por muito inspiradoras do que sejam. Eu gostaria que resgatássemos ao Sr. Buckley e a milhões como ele. Também eu gostaria que deixássemos de produzir estudantes de instituto pouco curiosos, carentes de espírito crítico e de imaginação. Nossa espécie necessita, e merece, uma cidadania com a mente acordada e aberta e uma compreensão básica de como funciona o mundo. Sustento que a ciência é uma ferramenta absolutamente essencial para toda a sociedade que tem a esperança de sobreviver até o próximo século com seus valores fundamentais intactos. Não só a ciência abordada por seus praticantes, mas também a ciência entendida e abraçada por toda a comunidade humana. E, se isso não conseguirem os cientistas, quem o fará?